E ele entrevista esse cara, o Robert Duncan O'Finner. Robert Duncan O'Finner, a história que ele conta, inclusive ele diz que Identidade Bourne, Jason Bourne, é a plágio da história dele. E aí ele processou o estúdio, falando que era a história dele, e perdeu, né? Tem uma senhora que processou Matrix também, falou que a história era dela. Sempre tem umas paradas dessa, né? Ele falou que ele que é o Jason Bourne original. A história que ele conta, ele antes dele descobrir que ele tinha essa história, que era uma coisa secreta na mente dele, oculta por causa dessas personalidades, ele escreveu um livro chamado, muito interessante, que eu tenho também, Innocence Turned Deadly, que é a inocência transformada em algo mortífero, né? Nesse livro, ele já meio que contava uma história que ele achou que era uma ficção, mas ele estava contando a própria história sem saber, segundo essa teoria. A história que ele conta é a seguinte. Ele é lá do Kentucky, eu acho, no interior dos Estados Unidos. E aí, isso tudo ele... Deixa eu contar fora da ordem, porque fica mais interessante como aconteceu. Ele era um cara normal lá do interior dos Estados Unidos, tinha uns empreguinhos dele, dava aula de arte marcial, não sei o quê. Só que aí ele sempre teve pesadelos muito estranhos. Pesadelos dele lutando na guerra, do Vietnã, matando gente, tomando tiro. Ele falou, pô, nunca fui pra guerra, de onde que eu tô tirando essas coisas? Acho que eu tô vendo muito filme. E aí, isso foi piorando. Quando ele chegou com uns 30 e poucos anos, ele falou que vou ficar maluco, porque os pesadelos viraram um flash que vinham com ele acordado. Uhum. E aí um dia ele falou que estava dirigindo, uma caminhonete veio, um caminhão, jogou ele para fora da estrada, ele capotou, quebrou 2 vértebras no pescoço, e aí foi para o hospital, botaram ele numa máquina de ressonância magnética. Segundo ele, a máquina de ressonância magnética queimou os implantes que tinham no cérebro dele e no resto do corpo. E o pior de tudo é que ele tem as imagens, ele mostrou pro Jesse Ventura. Implante no cérebro, na mão, no ombro, nas costas, vários implantes metálicos dentro do corpo. E aí ele falou, cara, tô ficando maluco, o que tá acontecendo? Pô, fiquei doido. E ele disse que quando queimou o implante do cérebro, ele começou a lembrar de tudo, porque o implante segurava as memórias reprimidas, né? Uhum. E aí o que ele lembrou? Ele lembrou quando ele tinha 6 anos, depois ele descobre que o pai dele era um agente da CIA, que ninguém sabia. Obviamente, não é um agente secreto, né? Um bom agente, ninguém sabe que ele é um agente, né, pô? Aí ele... É a minha crítica à sociedade secreta, por exemplo. Elas não são muito secretas, né? Não é. É segredo que eles fazem lá dentro, né? Que eu não fui lá ver, né? E tem a sociedade, dentro da sociedade, o cara fala, agora eu cheguei no miolo do... Aí que tem muito mais, né? Esse que é o problema. Então, cara, ele falou que quando ele tinha uns 6 anos, o pai levou ele para um centro comunitário lá do interior, lá do Kentucky. E aí ele chegou lá, tinha um monte de criança tentando montar uma quebra-cabeça. Só que ele falou, cara, era muito complexo, era impossível montar. Só que ele falou, cara, eu cheguei e montei. E aí quando eu montei, uma mulher com um sotaque muito estranho, que ele falou que o nome dela era Elga, que é um nome alemão, falou assim, encontramos um. Só que com em inglês, um sotaque estranho. O que ele descobriu depois, né? Que ele é gênio e montou o quebra-cabeça. Ele descobriu que eles estavam procurando de receptores. O que é receptores? Ela acessou a mente dele e montou o quebra-cabeça usando ele. Entendi. Porque o soldado, ele falou que o projeto envolvia duplas. Ele participou de um sub-ramo, segundo ele, isso é tudo... Ninguém é obrigado a acreditar nisso, eu duvido de várias coisas. Mas a história é interessante pra caramba, dar um filme, isso que eu acho maneiro. Ele participou de um subprojeto do projeto MK Ultra chamado Project Talent, Projeto Talento. Seria esse o projeto. E aí ela estava procurando receptores. O receptor é o soldado. E o emissor é o paranormal. Ela era uma paranormal que estava procurando alguém que tinha essa recepção extrasensorial. Por quê? Porque ele diz que eles vão para o campo de batalha e o paranormal faz uma projeção astral, sai do corpo ou então recebe o que está acontecendo e passa as dicas por telepatia para ele. O maluco está atrás da moita aqui, o tiro está vindo de lá. Então o soldado físico, o fortão, a sniper é o receptor e o emissor é um carinha mais nerd que é o paranormal. E aí o que ele falou? Pegaram ele, começaram a sessão de barbarizar com ele, meu irmão. Agulhinha embaixo da unha, só maldade brava. E aí ele falou que a maioria das crianças morreu e ele foi um dos poucos que sobreviveu. Só que aí, meu irmão, ele virou um cara cheio de habilidades excepcionais, né? E aí, o que aconteceu com ele? Quando ele estava começando a perceber essa história, e ele foi enviado pro Vietnã, só que ele tinha 14 anos quando ele foi pro Vietnã. Caralho. Você fala, porra, 14? Você fala, tá muito surreal essa história, garotada, né? Garotada. Você fala, pô, tu é o bonzão, né? Você é o cara. Só que aí... aguenta a porra da arma. Tá de sacanagem. Não, ele nem usava arma, era só Hadouken, Yoga Fire, Yoga Flame.
Mas eles aprendiam. Ele falou que ele sabia pilotar qualquer tipo de aeronave, mexer com qualquer arma, lutar com faca, com tudo, que o nego treinou ele nessas personalidades alternativas. Segundo ele tinha 6 personalidades alternativas. E às vezes ainda dá umas panes. Por isso que ele fala que ele não lê livro, ele não assiste televisão, ele não vai ao cinema, porque nos filmes tem coisa que dá um gatilho, ele apaga e quando ele volta ele espancou alguém, tentou matar alguém. Então o cara ele toma o maior cuidado com isso. E aí, o que acontece, cara? Depois de uns anos que ele tava tentando... Ele falou, pô, cara, então minha história é fake. O que eu acho que eu sou é tudo em memória falsa. E aí ele foi visitar os amigos de infância e falou, pô, cara, quando eu tinha entre 14 e 18 anos, eu tava aqui em Kentucky. Os caras, não, meu irmão, tu sumiu, falaram que tu foi estudar em outro lugar. Ele, pô, mas eu lembro da gente aqui. Então ele fala, cara, tinha várias épocas da minha vida que as memórias são falsas. Aí... Ele tava passeando de férias numa ilha, sei lá nos Estados Unidos, e ele viu um cara, e ele falou, um senhor, um coroa, ele falou que quando ele viu esse cara, ele sentiu vontade de matar o cara. E o cara também sentiu vontade de matar ele. E aí o cara veio falar com ele, falou, e aí, tudo bem? Falou o nome original dele, falou, pô, tu me conhece? Aí ele falou, pô, você não lembra não? Ele falou, não te conheço não. Ele falou, pô, a gente lutou no Vietnã junto, pô. Aí ele falou, não, eu nunca fui pro Vietnã. Pô, o cara foi, você era do Project Talent. Ele, Project Talent, o que é isso? Falando, um negócio que eram as crianças paranormais lá que a gente usava para dar uma força. Não lembro o dia que você salvou a gente e tal, que a gente estava cercado. Ele falou, não lembro não. O nome desse cara, esse cara já faleceu, mas o nome original dele é conhecido, é Dave Corso. E o Dave Corso confirmou toda essa maluquice que ele falou. Pode ser que os dois sejam loucos, mas o cara confirmou. E ele falou, você foi do exército, procure seus registros militares. E ele falou, cara, eu cacei tudo, pedi todo tipo de solicitação com o meu nome. A única coisa que apareceu foi um atendimento médico dele no exército. Que ele tomou um tiro e foi. Ele falou, cara, então eu participei do exército, pô. Então ele mostra esses documentos e tal. Então, que viagem. É muita maluquice. No programa, ele diz que esses implantes serviam para dar mais força e também para conectar a parte espiritual do negócio. Ele falou que uma vez ele foi brigar com um cara, o cara veio dar um soco nele, ele falou que viu o cara em câmera lenta. Parece The Flash, né? The Flash se mexe tão rápido que ele... E ele falou que ele, pô, a briga foi ridícula. Ele socou o cara, quebrou o cara todo. Uma vez ele falou que ele tava dormindo numa pousada lá, num motel desse lá, americano de estrada. E ele ouviu uma criança gritando, socorro! Ele acordou e foi correr para ajudar a criança. Ele falou que passou por dentro de 2 paredes e apareceu no quarto da criança. Aí a mãe falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, vim aqui ajudar. A mãe achou que ele que estava atormentando a criança. Essa parte é muito interessante, porque a gente olha isso e fala, pô, o cara tem problema psiquiátrico, né? Assim, uma viagem, total. Só que você vai montando o quebra-cabeça, que você pega, por exemplo, um livro chamado The Men Who Stare at Goats, Os Homens que Encaravam Cabras, em português. Tem o livro e tem o filme. O livro e o filme são 2 coisas completamente distintas, tá? O que é pra ver? Dá pra ver os 2. Tá. Só que o filme é uma comédia em cima do livro. Os 2 têm... O livro tem em português. Eu tenho o original em inglês, mas tem em português. E o filme é um filme legal pra caramba. A direção do George Clooney. É com aquela galerinha amiga do George Clooney, né? George Clooney, Ewan McGregor, Kevin Spacey. E conta a história real, que é do projeto Stargate, que é o soldado Jedi do exército americano. Isso é documentado, isso existe. Se os caras fazem realmente o que eles fazem, falam que eles fazem, eu não sei. Tem algumas provas. Então, esse detalhe dele passar pela parede, isso é muito interessante, porque o filme termina, não é um spoiler, mas o filme termina o cara vindo correndo tentando passar pela parede, porque eles estavam buscando essa técnica, num projeto diferente. Uma coisa é o Project Talent, o outro é o projeto Stargate, que é no Fort Meade, lá que foi dentro de um quartel nos Estados Unidos, comandado por um general 3 estrelas do exército chamado Albert Stubblebine, que era o chefe da inteligência americana global. E esse general Albert Stubblebine, cara, ele já deu algumas entrevistas, tem vídeo ele já é falecido, mas ele deu entrevistas falando, nossos soldados tinham capacidade de, olhando para uma cabra, matar a cabra. Só olhando. E alguns deles conseguiam passar por paredes. O maluco mandou essa mesmo. Aí você fala, cara, né, é um surto coletivo, né? Mas são isso, vários malucos. Como é que, vamos lá. Vamos supor que, beleza, os caras passam pela parede. Sim. Passar pela parede é um fenômeno físico e que contradiz, inclusive, algumas, tipo, uma lei específica da física, que é não dá para ocupar
dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Sim. Como é que a gente pode transformar isso em uma ideia espiritual? Factível? Não, assim, espiritual mesmo. Sei. Explicar isso aí de forma espiritual. Não sei, não sei se conecta pra mim. Espiritual? Se você quiser, a gente começa até pela física. Então vamos. Porque quando você pega a física de Einstein, que é das coisas grandes, isso não faz sentido. Mas pela física quântica faz. Pela física quântica você tem a mesma partícula passando em 2 buracos ao mesmo tempo. Você tem a não localidade, você tem uma partícula em 2 lugares ao mesmo tempo, você tem uma bilocação, Verdade. você tem a ação fantasmagórica. Então, alguns caras, eles dizem que existe uma maneira de transpor as regras da física quântica para a física macro. Só que isso envolve uma tecnologia muito avançada ou um novo entendimento da física que talvez a galera das religiões antigas já conheciam. Então, se você, pela física macro, não faz sentido um homem passar pela parede, mas pela quântica faz. O Albert Soboleyn, o general, ele explicava o seguinte: quando você entende que num objeto físico tem espaço entre os átomos, e você também é um objeto físico que tem átomos e espaço entre os átomos, e você entende que tem mais espaço do que átomo, isso não fica tão surreal. É como se os espacinhos conseguissem passar por eles, né? E a gente tem experimentos da física quântica que é impossível uma partícula passar para um outro lado, mas ela aparece do outro lado. Às vezes ela aparece antes de sair. É tudo muito louco, né? Tem até um gêniozinho que montou uma startup nos Estados Unidos que já arrecadou uns 20 milhões de dólares, chamado Deep Prasad. Deep é deep igual de profundo mesmo, mas ele é meio indiano, né? Prasad. A ideia desse cara é fazer a transposição da física quântica para macro, utilizando computação quântica, e criar aeronaves que consigam fazer coisas que os OVNIs parecem fazer. Entendeu? Aceleração absurda sem sonic boom, né? Sem efeitos de sônico. Transmídia, conseguir andar na água, no sólido, no ar, no vácuo. Fazer uma curva de 90 graus em alta velocidade. Porque se você transpõe as regras da física quântica para a física macro, isso faz sentido. Não fica uma coisa, isso está desafiando as leis da física. Você fala, quais leis? Da quântica ou da macro? Ou da einsteiniana? Porque se você fica preso no Einstein não faz sentido, mas você vai para o Niels Bohr, você vai para Max Planck, já o negócio começa a fazer sentido. Então, esse conceito é muito interessante. Partindo daquela ideia que magia é uma ciência avançada que a gente ainda não compreendeu, pode ser que aí tenha uma solução para esse dilema. Quem quiser ver as entrevistas com o Deep Prasad, são incríveis, cara, incríveis. O cara é gênio e ele explica na física como essas coisas que aparentam ser impossíveis poderiam ser possíveis. Ele dá até exemplo de coisas em que existem provas, né? Eu não vou me lembrar de cabeça, mas provas de coisas da física quântica que acontecem no macro, né? Essas coisas exóticas, assim, né? De estar em 2 lugares ao mesmo tempo, você não conseguir... E aí tem um outro negócio interessante que tem a ver com o princípio da incerteza do Heisenberg, né? Que tem a ver com a física quântica. E tem também o efeito xenoquântico. O que é isso? Essas 2 paradas são muito maneiras porque, no meu entendimento, parece que Deus colocou um bloqueio para você entender realmente a chave do universo. Porque se você entender realmente como é que o universo é constituído, você pode replicar ou perverter ou manipular. Por que o princípio da incerteza do Heisenberg parece dizer que tem esse bloqueio? Você não consegue ter todas as informações de uma partícula que você precisa. Ou você sabe para onde que ela está indo, ou você sabe a velocidade. Você não consegue ter as 2 ao mesmo tempo. Parece que tem um limitezinho que não deixa o cara passar disso. O efeito xenoquântico é o seguinte: se você ficar estudando muito uma partícula, ela fica parada. Ela fala, agora não faço mais nada. Só de zoação. Parece que congela o negócio, entendeu? Que ela fala, tu tá querendo descobrir os segredinhos do Paranauê, não vou deixar não. Então isso é muito louco isso. Parece que Deus botou um limite, falou, malandro, descobrir meu macete, tu não vai não, tá? Brinca aí com bolinha de gude aí, joga um dominó que meu jogo tu não vou te revelar não. Entendi. Interessante pra caramba isso, né? Estranho. Eu acho, quando fala de computação quântica, pra mim, já é meio difícil de entender mesmo o que é os conceitos e as ideias ali, porque tem muito disso, assim, coisa que, é isso que você falou, assim, tem o troço tá aqui, e aqui ao mesmo tempo, ou chegou aqui antes de sair daqui, é meio... É nesse nível. Para nós, assim... Por isso que a computação no computador quântico ela é muito mais rápida, porque você perverte as leis da lógica até.
As 3 leis da lógica de Aristóteles são o princípio da identidade, princípio da não contradição e do terceiro excluído. O que é isso? É tipo assim, A igual a B, aí você bota ou A ou B, e o terceiro é não A e B. Como é que é isso na prática? Daniel, vou botar uma boa aqui, Daniel é bonito. Tá. Isso é o princípio da identidade. A igual a B, Daniel é bonito. Aí você não pode ter Daniel é bonito e é feio ao mesmo tempo, ou Daniel é bonito ou Daniel é feio. A lógica é isso. Sem isso a gente não consegue conversar. Uhum. Porque se eu chego pra você e falo assim, pô, comprei a prancha legal. Aí você fala prancha de surf, eu falo, prancha de surf. Aí depois eu falar assim, não, usei essa prancha pra limar a parede. Você, pô, usou a prancha de surf. Não, prancha agora tem outro significado. Você fala, pô, meu irmão, escolhe com o significado das coisas, pô. Não tem conversa. Não conversa. Não tem nada. Então, cara, a física quântica perverte isso. Por quê? A ideia do gato de Schrödinger, o gato está morto e está vivo ao mesmo tempo. As coisas são e não são ao mesmo tempo. Isso até, cara, teve um gênio brasileiro, que eu não sei, às vezes era até interessante entrevistar esse cara. Se você quiser entrevistar ele um dia, me chama. Tá. Eu não, posso até estar falando bobagem, não sei se ele é vivo ainda. Newton da Costa. Newton da Costa é um gênio brasileiro que ele criou uma lógica chamada paraconsistente, que as coisas podem ser e não ser ao mesmo tempo, isso faz sentido. Porque na inteligência artificial, precisa ser assim. Porque às vezes um robô, para ele tomar uma decisão, uma máquina, ela tem que tomar uma decisão pensando, isso aqui vai ser bom e ruim para mim ao mesmo tempo, e como eu decido, não é não? Então isso é interessante pra caramba, porque a mente humana, às vezes, ela mesma perverte a própria lógica, né, tradicional. Então, se você está querendo replicar